Olá, alunos, tudo bom com vocês? Aqui é a Deise, do Grupo Matematicadores. Eu vim dar essa segunda aula aí, dessa sequência de aulas para fazer matriz utilizando a ferramenta Excel. Para vocês que não têm Excel no computador ou no celular, não se preocupem, vocês podem baixar gratuitamente a ferramenta Sicalc ou a própria planilha do Google para utilizar nessa aula, ok? Você que é expert no Excel, pode pular para a próxima aula. E vocês que nunca viram ou não relembram, vem comigo. Vou aqui compartilhar com vocês a minha tela do Excel para a gente poder ver um pouquinho os conceitos, ok? Então, tá aqui, gente, eu abri aqui minha tela do Excel. Então, ele lembra aquela folha quadriculada, né, que a gente utilizava para calcular, com linhas e colunas, mas ele tem várias funcionalidades. Principalmente aqui, ó, no começo, nós vamos enxergar essa faixa de opções aqui, ó, onde nós temos a barra de guia, onde tem todos os recursos para trabalharmos no Excel. Ela é uma opção composta com várias funcionalidades. Por exemplo, nessa guia aqui da página inicial, ela vai mostrar um conjunto de ferramentas de controle, de contextos, de tarefas, que vai ajudar a gente a fazer aí o cálculo da planilha, e vocês vão poder usar também para outras coisas. O Excel, ele é bem amplo aí, a funcionalidade dele, tá? Então, a gente tem, além da barra inicial, inserir, onde você pode inserir a tabela, isso vai ser necessário aí para nosso trabalho de matriz, aqui fórmulas também. Ele é uma ferramenta bem intuitiva e interativa também. Além desse botão aqui, ó, de pesquisa, onde, por exemplo, se você não lembrar, eu não lembrava onde que era aquela funcionalidade, por exemplo, aqui, ó, eu já busquei aqui, ó, tabela, você escrever aqui, ele vai colocar inserir tabela dinâmica, então ele vai buscar um atalho, vamos dizer assim, de onde que tem a função, tá? Que nessa parte, onde a gente realmente trabalha com a ferramenta, nós temos as colunas, formadas pelas letras do alfabeto, e temos as linhas, formadas pelos números. E o conjunto da letra e linha forma a célula, a gente chama de célula, tá vendo? Cada quadradinho aqui é uma célula. Então, aqui, ó, que eu cliquei agora, eu estou na célula G9. É possível também saber qual a célula que a gente está a partir dessa caixa de nome aqui, ó. Tá vendo? Ele aparecendo aqui G9, vou clicar em outra célula. Pronto. Lá, ó, J10. Então, significa que eu tô na coluna J, linha 10. Bem legal, né? A gente vai precisar disso mesmo, principalmente para montar as fórmulas. Esse quadrado da célula, no finalzinho aqui no canto inferior direito, tem um quadrado escuro. Quando a gente coloca o cursor do mouse em cima dele, ele fica uma cruz preta, tá vendo? Essa cruz preta vai ser muito importante para a gente, para facilitar nosso trabalho. Quando a gente arrasta ela, a gente vai poder copiar conteúdos da célula, copiar fórmulas, tá? O que a gente chama de referência relativa. Vamos dar um exemplo? Aqui, se eu escrever matriz, ó, tá vendo? Eu dei um enter aqui, aí ela pulou para a célula seguinte. Mas eu vou voltar aqui, ó, clicar nessa mesma célula, vim com o meu cursor aqui no quadradinho, onde que ele virou uma cruz, e arrastar para baixo. Ó, ele vai copiar toda a informação. Posso arrastar para o lado também. Então, eu clico, seguro no mouse e arrasto. Ele copia, vendo? Então, não é só cópia do que ele tem também, não. Ele dá uma progressão ou uma regressão, por exemplo, dos números. Se eu colocar aqui o número 1 e 2 na sequência para ele entender o comando, seleciono, então eu clico com o botão do mouse, arrasto, fica 1 e 2, tá vendo? Selecionado. Aí vou lá com o meu cursor no quadradinho, arrasto para baixo, ele dá continuidade dos números. Aqui, ó, 2, 3, 4, ele deu uma sequência. Para o lado também é a mesma coisa. Só que se eu não colocar o número 2 aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai só copiar o número.
mantém o número 1, tá vendo? Agora eu vou copiar aqui e apagar, e colocar o número 2 do lado. Então, vou selecionar os dois números e arrastar. Aí ele mantém a sequência de números, ok? É possível fazer isso também com meses, por exemplo, aqui, ó, nós estamos no mês de junho. Se eu arrastar para cima, ele segue a sequência em ordem crescente, então vai lá até janeiro. Se eu arrastar para baixo, ele segue crescente e vai julho, agosto. Os dias da semana também é possível fazer, entre outras funcionalidades. Tá? Então é bem legal ir testando mesmo e fuçando. Além dessas funcionalidades aqui da função, nós temos também a função fórmula, onde a gente acrescenta a fórmula. Por exemplo, na aula anterior vocês viram como somar, dividir. É possível fazer aqui. Por exemplo, se eu colocar o número 3 aqui e o número 4 aqui, e eu quero saber a soma desses dois números. Eu venho aqui na célula, clico e coloco o sinal de igual. Toda vez que eu colocar o sinal de igual, o Excel vai entender que eu vou montar uma fórmula. É possível, na soma, ser feita de duas formas. Ou eu venho aqui direto, clico na minha planilha onde está o número 3. Tá vendo? O número 3 está na planilha C4, até apareceu ali. E somar. Como é soma, vou colocar o sinal de mais e clico na outra planilha que ele quer que soma. Aqui, ó, selecionei e aí ele apareceu D4, ó, D4 que é a minha célula. Dou Enter, pronto, ele já vai aparecer o resultado. Além desta forma de fazer, o Excel também apresenta um conjunto de fórmulas já prontas para a gente trabalhar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar um sinal de igual para ele entender, e aqui, ó, se vocês verem, ele já deu até a função soma. Se eu clicar aqui nesse triângulozinho aqui, de ponta cabeça, ele vai aparecer várias outras fórmulas que a gente pode ter. Média, C, que é aquela de se isso for assim, vai acontecer essa sequência, né? De máximo, e tem muitas fórmulas, assim, vai bem amplo. Além daqui, a gente tem aqui, ó, lembra lá do fórmulas que eu tinha dito? Inserir fórmulas, autossoma, financeira, lógica. O Excel, ele é bem intenso. Subtração, se a gente quiser também. Então, vamos fazer subtração? Aqui já tinha uma fórmula, né? Se eu quiser mudar só o sinal para subtração, vamos colocar o sinal do menos, e eu dou Enter. Ó, ele dá o resultado da subtração. Multiplicação. Eu altero o sinal também. Deixa eu apagar aqui o sinal do menos, né, que tem aqui, e colocar a multiplicação. A multiplicação, que é o vezes que a gente chama, no Excel a gente tem que colocar aquele asterisco. Aqui, ó, tá vendo o asterisco? Ele entende que esse sinal asterisco é a multiplicação. Então, ele multiplicou os números. A divisão, ela é feita pela barra. Então, se a gente colocar aqui a barra, o sinal de barra, ele entende que vai ser uma divisão. Dei Enter, então ele já deu a divisão do número. E assim a gente vai utilizar essas fórmulas para montar posteriormente nossa matriz, tá? Então a gente pode colocar assim, ou também, que é a fórmula, a gente coloca, por exemplo, vamos dizer que tem mais números. Deixa eu apagar aqui, ó, essa fórmula, esse resultado. 3 mais 4... E aí depois eu quero também o 6 e o 8 aqui. Só que esse eu quero subtrair e depois eu quero dividir por isso. Como a gente vai fazer? A gente coloca lá o sinal de igual para ele entender. Colocamos entre parênteses os números que a gente quer somar primeiro, ou dividir. Então, como a gente vai fazer soma, eu vou colocar aqui. A gente clica lá na planilha, fecha parênteses para ele entender que isso é um cálculo. Depois vamos pensar assim numa divisão. Coloca aqui a divisão e eu quero dividir pelos números de baixo. Então, coloca aqui o parênteses também para entender que primeiro eu quero que ele some essa parte aqui e depois divida pelo o outro resultado, certo? Então, entre parênteses, aí eu quero o 6, só que aqui eu vou fazer de menos. Então, 6 menos o 8. Vou buscar ali onde que está na célula do 8, fecha parênteses. Dei Enter, ok? Então, ele já montou o meu resultado calculando a adição da primeira
conjunto de números dividido pela subtração do outro conjunto de números. Então, ele é bem interessante por causa disso, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar informando mesmo, digitando aqui cada item, número que a gente vai precisar. É possível escrever texto. Podemos também, por exemplo, aqui, o que a gente chama de mesclar e centralizar. Vou dar nome na minha tabela aqui. Teste de matriz. Vocês viram que o teste de matriz não coube na coluna. É possível a gente aumentar ou diminuir a coluna, tá? Ó, se eu quisesse colocar aqui, ó, aumentar, eu aumentei para caber nessa coluna. Essa é uma possibilidade. Vou botar aqui, e é possível também aumentar a linha, tá, ó, gente? A gente consegue aumentar. Só clicar com o mouse entre um número e o outro, clica, segura e arrasta. Ele aumenta. Ou, se você clicar com o botão direito, buscar aqui, ó, altura da linha, aí você altera também. A coluna, mesma coisa. Entre uma letra e outra, você clica com o mouse e arrasta. Ele aumenta. Ou, clica com o botão direito, na coluna que vocês querem aumentar, largura da coluna e coloca o tamanho da largura que vocês desejam, ok? Agora é possível também mesclar, que era isso que eu queria mostrar para vocês. O que é o mesclar? Por exemplo, aqui nessa tabela que eu fiz, eu tenho 3 colunas. Eu quero que esse meu título pegue essas 3 colunas. Então, eu vou selecionar essas 3 colunas, vim aqui nesse item mesclar, centralizar, ó, eu clico, mesclei a minha célula. Então, hoje, ó, ela está centralizada. E agora eu vou colocar umas linhas, umas colunas mesmo. Aqui, ó, eu tenho borda, que a gente chama. Se eu clicar aqui nessas opções, tem várias opções de borda. Eu seleciono aqui a borda que eu quero, aí ele separou minha coluna linha. E eu posso escrever, por exemplo, também nesses números. Vamos dizer que eu peguei esses números de uma fonte que eu estou tabelando. Então, vamos dizer que eu fiz uma produção, então aqui do produto, de determinado produto, vou apagar aqui, produção do produto D, e aqui, ó, produção do produto F. Então, vamos lá, ó, tô aumentando aqui para ficar bonitinho. É possível centralizar. Se eu clicar aqui, alinhamento, eu venho aqui em alinhamento, ó, centralizo o que eu escrevi, ó, tá vendo? E aqui, total do produto. Vamos dizer assim, se eu estivesse criando essa planilha, deixa eu só apagar aqui. Então, vamos fazer minha fórmula. Ok. Eu vou esse mais esse, certo? E dou Enter. Então, eu produzi uma quantidade de produto D e produzi uma quantidade de produto F, e o total dessa produção foi de 7, tá vendo? Então, aqui a gente está montando uma tabelinha no Excel. Aqui, de repente, no outro determinado dia, então eu posso colocar ainda aqui também, fazer assim, dia 1, né, eu produzi dia 1, eu produzi essa quantidade de... tá fugindo aqui de mim. Dia 1, eu produzi uma determinada produto. No dia 2, eu produzi uma determinada quantidade do produto. E ali, ó, lembra que eu falei do arrastar a fórmula? Então, aqui eu tenho uma soma. Se eu clicar aqui com o cursor e arrastar, ele vai entender que eu quero somar esse produto. Lembra que eu falei? Então, a gente pode também fazer copiar fórmulas. E aí, a gente montou uma tabela. Então, é possível trabalhar várias possibilidades com Excel. E agora vamos aprender a salvar essa planilha. Vamos lá, a gente fez todo aquele processo, para não correr o risco de perder, a gente vem aqui, arquivo, ó, ele abre aqui essa barra à esquerda, e a gente vem salvar o documento. E aí eu vou salvar aqui no meu PC, neste PC, e coloco um nome. Então, aula Excel.
Então, eu vou salvar com esse nome numa pasta, cliquei aqui em salvar. Pronto, tá salvo, posso fazer correções, sempre que eu quiser eu posso fazer alguma alteração, eu posso clicar aqui, ó, nesse desenho aqui de um disquete, que ele vai entender que eu quero salvar esse documento, tá ok? Depois que eu salvei, eu posso fechar, não tem problema, fechei o documento. E como eu fechei o documento, ele parou de ver minha página. Eu vou novamente, então, abrir um documento para vocês poderem verificar como a gente abre, ok? Então, vocês estão vendo a minha tela do computador, eu vou vir aqui no Excel, ó, tá vendo o logo do Excel, dei 2 cliques para abrir o Excel, vamos lá, 2 cliques para abrir o Excel, então vocês agora vão abrir, então, o Excel, isso daqui é da Microsoft. Eu posso, página em branco, abrir uma nova página em branco, se eu quisesse fazer. Normalmente, ele deixa os últimos documentos recentes aparecendo. Ou então, eu também poderia ir aqui em abrir e localizar no meu computador esse documento. Como ele já está no recentes, eu vou aqui clicar 2 vezes e ele abriu. Então, ele abriu aqui já a tela que eu trabalhei com vocês. Ok? A gente tem muitas outras funcionalidades, então eu sugiro, assim, vocês mexerem bastante, ir aqui no botão de pesquisa, testarem, digitarem, buscarem outras formas de visão e acompanhar aí a próxima aula que o professor Ivan vai explicar diretamente no Excel como montar a matriz, ok? Boa sorte a todos e até a próxima.